de você falar de um Deus que é uma trindade é uma coisa bem comum, não é verdade? Para a maioria de vocês. Teve algum momento da sua vida que você teve, na sua caminhada normal de igreja, alguma grande crise com relação a essa doutrina, ou questionar? Você já viu isso acontecendo na igreja? Isso não é muito comum, não é verdade? Se você especialmente faz parte de uma igreja protestante, ou se você veio de uma igreja católica, essas realidades são bem corriqueiras. Então nós assumimos, para início de conversa, que todo cristão entende a doutrina da Trindade, certo? Certo ou errado? O que você pensa? Valendo ponto, valendo chocolate. Começa a jogar os chocolates aqui agora. Tchá, tchá. Não tenho chocolates para jogar nessa noite. Então, a gente assume que todo cristão entende essa doutrina até que você está no ônibus um belo dia indo para a UNB e de repente ali na passagem, na parada de ônibus, chega um testemunha de Jeová. E ele puxa um assunto com você, e ele quer saber se você é de alguma igreja. Você diz que você é protestante, que você é evangélico, alguma coisa assim. Aí ele fala assim: pois é, vocês acham que Jesus é Deus, né? Aí ele assim: mas você sabe que isso está errado, porque a Bíblia mostra que não é bem assim. Ele vai lá, abre em João 1:1, e você fica igual um bobo sem saber o que responder para ele. Algum de vocês já teve algum momento na sua vida, alguma abordagem que alguém questionou, isso que parece ser a doutrina mais basilar da sua fé, e de repente você falou assim: não sei se eu sei defender tão bem aquilo que eu creio. Especialmente se eu perguntasse para você assim de cabeça, fora o versículo que a gente já usou hoje, deixa eu só botar para gravar aqui que eu esqueci, gente. Os meninos pediram para gravar. Você saberia me dizer de cabeça, de cabeça aí, 3 versículos que falem sobre a Trindade na Bíblia? Valendo, vai lá, de cabeça. Mateus 28:9. Quem foi, Daniel? João 3:16. Gênesis 1. Tá. Mateus 28:19. Façamos o nome à nossa imagem e semelhança. Esse é um versículo interessante. Ele pegou Gênesis 1:26 ali. Mas honestamente, a gente entende como sendo um versículo de Trindade. A gente vai entender isso ao longo do nosso retiro. Mas muitas pessoas não interpretam esse versículo dessa forma. E a gente precisa entender que nem sempre as pessoas olham para a Bíblia e interpretam a Bíblia dessa forma. Um bom exemplo são os próprios judeus. O povo, que em tese é o povo historicamente da aliança, não olha para o Antigo Testamento vendo claramente sempre uma doutrina da Trindade ali. Fora isso, você tem o desafio aí das ideias populares sobre Deus. O que as pessoas pensam sobre Deus aí afora? Gente, as pessoas normalmente pensam que Deus é 3 em 1. Elas pensam que Deus é o quê? O cara lá do alto, não é? Uma força, uma energia positiva, vai Flamengo, alguma coisa assim, não é? O cosmos, alguma coisa assim, né? E você começa a lidar com essas ideias populares sobre Deus, e dentro da cultura popular não existe uma clareza sobre a doutrina da Trindade, que parece ser aceita por um eixo religioso dentro da cultura, mas certamente não por todos, diante dos questionamentos de outras religiões, e por aí vai. E quando você começa a tentar explicar esse negócio para as pessoas, fica difícil, porque parece que a matemática da coisa é meio intragável, não é verdade? 1 mais 1 mais 1 dá 1. E as pessoas, como é que é esse negócio? Aí você fala: eu não sei muito bem, na verdade eu acho que isso aí é um grande mistério. E ninguém entende muito bem como esse negócio funciona, mas é o que é, né? Gente, é tão mais fácil. Essa válvula do mistério aí é a sua válvula de escape para quase tudo, né? Mistério, né? E a coisa não é bem assim, gente. A gente não pode simplesmente se esquivar quando o bicho pega para o nosso lado, porque a gente não dá conta de explicar essa doutrina, ou porque a gente não conhece ela tão bem, ou porque a gente não acha assim que ela é tão relevante, que é no duro que acontece com muitas pessoas. Elas não acham que isso faz assim uma grande diferença
para uma pessoa que se diz cristã, que tem uma caminhada com Deus, basta crer em Deus. E a pergunta que nós fazemos é, tá, qual Deus que as pessoas devem crer? Quem é esse Deus? Qual é a identidade dele? E eu e você não podemos correr de responder essa pergunta, porque você tem a questão da revelação. Quando a gente estuda teologia, e você fala sobre revelação, do que você está falando? É anjo descendo e revelando alguma coisa na sua vida? O que é a revelação? Alguém saberia me dizer uma palavra para a revelação de Deus? A Bíblia, a palavra de Deus, é a revelação do próprio Deus, no qual Ele nos mostra quem Ele é. E se Ele nos mostra, se Ele se revela, eu e vocês não temos muito o que fazer senão ver o que Ele revelou e tentar descobrir. Então, a gente precisa admitir, meus irmãos, que esse assunto da Trindade, não só hoje em dia, mas no passado tem deixado muita gente perplexa e confusa, tá? E a gente tem alguns desafios e tentativas de explicar, e a gente vai tentar se aprofundar nesses elementos ao longo desse acampamento. Mas muita gente, eu já vi, você já deve ter feito isso antes, muita gente quando vai falar sobre a Trindade, tenta usar algumas analogias, não é verdade? E eu já vou começar chamando que são analogias imperfeitas, tá? Tem a analogia do ovo. Você já ouviu a analogia do ovo? A Trindade é como se fosse um ovo, que tem a casca, tem a gema, tem a clara, mas todas elas são um ovo. Se você está chamando Deus de ovo, né? Ou a analogia do trevo, essa é super famosa também, né? Você tem ali um trevo, e cada uma das folhas protuberantes é uma das pessoas da Trindade. A analogia dos 3 estados da água, talvez para mim essa seja a mais famosa que eu já ouvi. Deus é como se fosse, a água é uma coisa só, mas ela tem o estado gasoso, o estado sólido, o estado líquido, mas todas elas são água. Só que como é que você faz isso? Porque elas não são a mesma coisa ao mesmo tempo, e Deus é a mesma coisa ao mesmo tempo. Ele é Pai, Filho e Espírito. Outra que eu ouvi recentemente, eu nunca tinha ouvido, a tal do gigante de 3 cabeças. Já ouviu essa? Deus é como se fosse um gigante e ele tem 3 cabeças. Aí você já começa a ficar feio, você está chamando Deus de monstro, né? Então assim, gente, as pessoas têm... Você lembra de alguma outra analogia que eu tenho esquecido? Tem a da esponja, a do... Como é que é essa mesmo? Que você pega uma vela e passa o fogo para elas, elas vai pelo mesmo fogo na vela. Interessante, essa eu não lembrava dessa não. Você lembra de alguma outra? Você já tem ouvido? A do triângulo, né? A famosa analogia do triângulo. Mas gente, honestamente, eu vou ser bem franco com vocês agora. Nós não temos analogias humanas terrenas que abarquem a grandeza dessa doutrina e a plenitude do que ela significa. E veja, as analogias geralmente são imprecisas porque nós estamos falando do Deus Criador dos céus e da terra, que se manifesta dessa forma. E geralmente quando as pessoas optam apenas por analogias e falam, não, Deus é uma esponja, Deus é um trevo, Deus é um gigante de 3 cabeças, nós acabamos reduzindo a grandeza de Deus a pequenas analogias e acabamos abrindo margem para certas heresias históricas. Ao longo desse acampamento a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas apenas para adiantar para vocês, esse negócio da doutrina da Trindade tem gerado uma dor de cabeça na história da igreja surreal, gente, surreal. A quantidade de heresias que surgiram para tentar explicar o que a Bíblia diz, mas na verdade fugindo da Bíblia e atribuindo outras características a Deus. Por exemplo, os sabelianos, não sei se você já ouviu isso antes, não são sabinianos, os filhos do Sabino que estão aí, mas os sabelianos, eles foram responsáveis por disseminar a ideia do modalismo. Você já ouviu isso antes? Modalismo. Modalismo é a ideia de que Deus, em vez de ser 3 pessoas, na verdade, Ele é um só, que se manifesta de 3 modos diferentes. Não é que Deus tem em si 3 pessoas dentro da Trindade, mas é que Deus, Ele parece ser 3 pessoas, porque Ele tem 3 modos de ação, 3 modos de manifestação. Uma variação disso foram os socinianos e unitaristas, né, que afirmavam, e até hoje os modernistas afirmam também, que Deus é o Pai, Jesus é o homem dessa composição, e o Espírito Santo é a influência divina, mas só Deus, o Pai, de fato, seria Deus, e os outros estão ali meio que
imperando na divindade. E gente, talvez você pense assim, poxa, isso está na história da igreja. Talvez a gente não tenha que lidar com esses problemas hoje, mas nós estamos lidando com o cerne dessa doutrina o tempo inteiro hoje em dia. Por exemplo, os argumentos das religiões e das seitas, os próprios judeus que afirmam o monoteísmo histórico, aquela ideia de Deuteronômio 6,4, nós só adoramos um único Deus, e você só deve adorar um único Deus. E até hoje muitos judeus têm dificuldade de entender isso. Os mormons, alguém já teve que conversar com mormon aqui antes? Alguém? Pode levantar a mão. Já conversou com mormon? Foi uma experiência interessante? Cara, eles vêm preparados, né? Mormon e testemunha de Jeová vem preparado para te evangelizar. Gente, vou falar uma verdade. Se a gente evangelizasse tão bem como os mormons e os testemunhos de Jeová evangelizam, já tinha muito mais crente por aí, sabia? Estou falando a verdade. Mormons, eles vêm de forma muito educada, começam a conversar com você, e eles defendem a ideia de que, na verdade, não existem três pessoas dentro de um único Deus, mas existem três deuses diferentes. O Pai é um Deus, o Filho seria uma espécie de Deus, o Espírito é uma espécie de Deus, porque os mormons acreditam no pluralismo de deuses, certo? Então, para eles existem vários deuses. Então, para os mormons, por exemplo, vou te ensinar um pouquinho sobre o mormonismo hoje à noite. Os mormons acreditam que Deus Pai, um dia, ele se encarnou, ele virou homem. E ele foi homem, na verdade, desculpa, ele foi homem antes, e ele teve uma caminhada espiritual que ele progrediu e se tornou um Deus divino. Entendeu? Então ele era um homem, caminhou, ficou muito bom, foi caminhando, foi se aperfeiçoando e virou um ser iluminado, um ser elevadíssimo. E aí o que aconteceu depois que Deus virou um ser elevadíssimo? Ele, o ser máximo celestial, se encontrou com uma mãe espiritual e os dois geraram Jesus. Ó o que os mormons acreditam. Você sabia que os mormons pensavam dessa forma? Então Jesus é um Deus um pouco menor, ele está ali numa categoria logo abaixo. Os testemunhas de Jeová também vão por essa linha, mais parecido com os judeus, porque eles falam, olha, não tem como ter mais de um Deus, então só tem um Deus Pai, e na verdade Jesus é como se fosse um Deus um pouco menor, mas você não pode afirmar que ele é o Deus igual ao Pai. E aí sabe qual que é o problema do testemunho de Jeová? Ele pega a sua Bíblia que você tem aí, e em alguns aspectos ele conhece melhor os textos do que os crentes. Ele começa a subverter a exegese e a interpretação de alguns textos, e os crentes ficam perdidinhos quando conversam com o testemunho de Jeová, que os caras vêm na cartilha, eles vêm prontos. Fora isso, você sabe que tem pessoas no nosso mundo hoje que são panteístas. O que é o panteísmo? Alguém sabe dizer o que é o panteísmo? Tudo é Deus. Deus está em tudo, velho. Deus está em todo lugar, certo? Se você olhar, você está aqui na Gilead, aqui, se você olhar para a árvore, Deus está na árvore. Se você está ouvindo a música do Sandy Júnior, Deus está no Sandy Júnior, entendeu? Deus está no seu iPhone, Deus está aqui, ó, certo? E a nova era descaracteriza a pessoalidade de Deus. Gente, no nosso mundo pós-moderno, onde todo mundo acredita no que quer, e ai de você se você questionar a crença de alguém, porque a pessoa tem o direito dela de crer em alguma coisa, fica muito difícil se nós não temos um argumento muito bom. Os próprios muçulmanos talvez sejam um dos mais difíceis, porque os muçulmanos pegam certas partes da Bíblia. Eu estava lendo um livro, já vou indicar um livro para vocês, viu? Deleitando-se na Trindade, do Michael Reeves. Leiam esse livro. E os muçulmanos, eles têm o Michael Reeves mostra logo nos primeiros capítulos que existe um trecho do Alcorão, no qual eles falam claramente: não afirme que Jesus é Deus. Cuidado, isso seria uma blasfêmia. Jesus, na verdade, ele é uma espécie de profeta, sim, ele tem o seu valor na história, mas você não pode igualá-lo a Deus, porque apenas Alá é Deus. Você percebe? Isso está presente então na cabeça das pessoas. Então, o que acontece? Muitas vezes na história da igreja, os credos e confissões começaram a tentar definir o que é a Trindade a partir de certas afirmações que nós chamamos de afirmação pela via negativa, práticas, certas regras de alimentação, certos festivais especiais, e eles vão judaizando e entrando por várias vias, judaísmo messiânico e por aí vai. O principal argumento é: pastor, mas a palavra Trindade não foi inventada por homens? Não é verdade que essa palavra nem tem na Bíblia? Você sabia que a palavra Trindade não tem na Bíblia?
Alguém não sabia disso? Que a palavra trindade não tem na Bíblia? Interessante, né? Tem muita gente que assume que a palavra em si existe na Bíblia, mas não é verdade. Então por que a gente usa a palavra trindade? Olha só que coisa de maluco. Você fala que você é reformado, que você é calvinista, 5 pontos, que você só afirma aquilo que está na palavra de Deus, porque tu é só a escritura. E aí de repente tem uma palavra que não tem na Bíblia e a gente usa essa palavra o tempo inteiro. Tem gente que estranha esse tipo de coisa. E nós precisamos tentar explicar o porquê, gente. Essa palavra não é uma mera invenção dos homens. Ela é uma tentativa, sim, de teólogos, intérpretes ao longo da história, de mostrar exatamente aquilo que está na Bíblia. Ela não é uma adição à palavra de Deus, não. A trindade, gente, ou se você quiser usar uma outra palavra, se houvesse uma outra palavra melhor, mas o conceito de trindade está amplamente presente nas Escrituras. Não é aqui e ali, sabe aqueles versículos obscuros que falam sobre aqueles assuntos misteriosos? Não. A trindade está amplamente presente na palavra de Deus. Eu vou dar só alguns rapidíssimos exemplos para vocês. Olha só que interessante. Mateus 3, 16, 17. Algum de vocês citou aí. É o batismo de Jesus. Lembra quando Jesus chega ali no Rio Jordão para ser batizado por João Batista? Algo maravilhoso acontece naquele momento. O que acontece? Olha só, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Viu só que interessante? Gente, num único momento na vida de Jesus, 3 fontes de autoridade diferentes, ou pelo menos parecem ser 3 fontes de autoridade diferentes, estão em atuação. Você tem ali o Espírito de Deus que desce como uma pomba, uma voz que vem do céu. Você consegue imaginar uma voz tonitruante, declamando e afirmando a divindade do Filho de Deus? Esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Mateus 28, 19, foi o irmão ali que disse. Qual que é o seu nome, irmão? Klaus. Ele falou ali da grande comissão. Olha só: ide portanto, vamos ler juntos? Ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Está vendo? Gente, isso não é só uma fórmula bonitinha, não. A Bíblia diz que você tem que batizar pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu cometi uma gafe no passado, gente. Eu esperava nunca cometer essa gafe na minha vida, mas eu fiz. Eu, como pastor, eu tenho que confessar meus pecados. Fui batizado na igreja. Gente, eu batizo gente todo ano, o tempo inteiro, né? Mas eu fui fazer um certo batismo e o pessoal questionou se eu tinha falado a fórmula trinitariana, que eu sempre falo: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E as pessoas ficaram em dúvida, e a gente não, até hoje a gente não sabe se eu falei de fato ou não falei. Mas só o fato da possibilidade de eu não ter falado, meus irmãos, já me assusta. Porque, e aí depois a gente chegou à conclusão que talvez eu tenha falado, porque algumas pessoas acharam que eu falei. Mas se não falar, não é batismo. Não é batismo. Só é batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Não pode ser batismo em nome do pastor. Não pode ser eu batismo. Não pode ser não pode ser batismo em nome da igreja. Não pode ser batismo em nome de John Piper. Tem que ser batismo em nome do Deus trinitariano, porque o Deus trinitariano mandou batizar dessa forma. Isso é muito sério. João 15, 26, outro texto de consolo do Senhor Jesus, quando ele disse para os seus discípulos: quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Está vendo? Gente, olha que maravilhoso. Jesus falando que ele vai subir, vai preparar a morada para os discípulos, é o capítulo 14. Aí ele diz o seguinte: Jesus, eu vou mandar para vocês o Espírito que procede do Pai, e ele dá testemunho de mim. Gente, isso é maravilhoso. A obra da Trindade é uma obra que acontece o tempo inteiro em íntima interligação das partes da Trindade. O texto que nós lemos hoje, o versículo 13, não 14, né? Depende da Bíblia de vocês aí. Sabe por que está 14 aqui, gente? Porque na Almeida Revista e Corrigida, a divisão desse versículo ficou 13 e 14. Na ARA, que é a que a gente usa na igreja,
é apenas o 13, mas eu puxei isso aqui da Almeida corrigida, tá? A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos vós, tá vendo? E Efésios 2,18, porque por Ele, Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Então, gente, a Bíblia, ela está repleta de versículos assim, repleta, mas ainda assim, muitos, por exemplo, os judeus vão questionar, especialmente porque eles se mantêm muito presos ao Antigo Testamento, e eles falam, mas em Deuteronômio 6,4? Gente, Deuteronômio 6,4 é o texto que eles vão na tua jugular com esse texto, tá? Tu tem que conhecer a Bíblia, gente. Ó, você tem que conhecer a Bíblia, você tem que saber interpretar esse versículo aí, ó. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos fazer mais junto? Vamos ver se vocês estão bons para ir para o seminário? Vamos supor que você vai ser pastor um dia. Pastor não, gente, só pastor. Ó, vamos lá, olha só. Vamos ler juntos esse versículo? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Alguém, qualquer pessoa, o que esse versículo está falando? Você leu um versículo, sobre o que ele está falando? Nas suas palavras. Como é que é? Sim, a gente analisaria ali o conceito, mas o contexto, né? De Deuteronômio 6, onde Moisés está dando a lei, repromulgando a lei para o povo. E ele está trazendo ali o que os judeus chamavam do Shema. O Shema é o que? Uma declaração central de fé para o judeu. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Ao afirmar isso está entrando em contradição com a doutrina da Trindade? Por que não? O termo usado para definir único também é usado, por exemplo, sobre a união de homem e mulher. Exatamente. Vocês ouviram o que o Carlinhos falou ali? Quando você fala de único, gente, único Deus, a gente não está falando de uma singularidade matemática. Esse é um termo que não é meu, tá? Eu não inventei isso, eu sou doido. Singularidade matemática é quando você está falando de alguma coisa que é uma unidade, de fato, de singular dentro da matemática. Alguém diria um número puro ou alguma coisa assim. Não. Quando você fala único, você está falando no sentido de restrito. Este Deus, quem quer que ele seja na sua identidade, este Deus deve ser adorado. Eu não estou falando nessa afirmação que este Deus não pode ser três em um. Eu estou afirmando que este Deus é o único digno de adoração. Não outros deuses, não Baal, não Moloque. Eu estou falando do Deus Yahvé. E quem é o Deus Yahvé? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é impressionante. Você tem que afirmar isso. Então, meus irmãos, o que é importante de falar é que a doutrina da Trindade não anula o monoteísmo. Nós somos monoteístas. Nós cremos num único Deus, digno de adoração. Quem é esse Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo são o único e verdadeiro Deus. O português fica até engraçado falar, né? Mas é assim que a Bíblia coloca. Cada um desses três é verdadeiro Deus, e cada um desses três partilha com os outros da mesma substância divina, apesar de sim serem pessoas distintas dentro dessa divindade. Isso pode dar um nó na cabeça de muita gente, mas uma coisa que de antemão você precisa saber, eu estou fechando a minha fala de hoje, gente. Algum de vocês está vendo o vento que os ventiladores estão soprando agora? Alguém está vendo o vento? Não? Então o vento não existe, certo? Certo? Minha lógica está certa, não é? Se eu não estou vendo, então não existe. Está certo? Gente, está certo ou não está certo? Vocês estão dormindo aí agora? Está errado, né? Porque apesar de você não ver o vento, você sente o vento. Agora, se você não sentisse o vento, então realmente não existe. Certo? Não? Você tem certeza disso? Prova para mim que o vento existe. Oi? Como é que é? Alguém consegue provar que o vento existe, gente? Oi? Você sente que o vento existe, mas se você não estiver sentindo o vento, se fosse um dia que você não está sentindo nada, você prova alguma coisa só porque você sente? Ou porque você vê um tornado e fala, corra, um tornado? É assim que você prova? Você prova por que formas? Vai, me diz alguém. Como é que você pode provar o vento? Vamos lá, gente, bora! Prova o vento, gente!
Próximo. As causas do vento. Gente, os efeitos, as causas, as pesquisas, as investigações, os testes, o que mais? Você só prova o vento se você particularmente chegar à conclusão de que o vento existe? Ou alguém pode falar isso para você? Você aceita que alguém pode falar para você que o vento existe? Você acredita que Júpiter existe? Você já foi em Júpiter? Não? Então Júpiter não existe. E a Terra é plana. Você já saiu da Terra? Você já saiu da Terra? Então como é que você sabe que a Terra não é plana? Tome! Aí agora, vai! Que a NASA é conspiração, cara. A prova de que a Terra é plana. Gente, a prova de que a Terra é plana está aqui, o chão é reto. Eu vou sair desse assunto antes que eu faça uma briga aqui agora, né? Gente, sabe o que eu estou brincando com vocês sobre isso? Se alguém que é uma fonte de credibilidade e autoridade me disser que Deus é triuno, eu creio que Deus é triuno. Quem foi que disse que Deus é triuno? Quem foi a primeira pessoa que disse? Deus disse. Eu vou repetir para você. Quem foi a primeira pessoa que disse que Deus é triuno? Deus disse. Como que ele disse? Na Bíblia. Parece ridículo. E em certo ponto parece ridículo mesmo. Mas gente, Deus declara isso a seu próprio respeito. É como se eu falasse assim para vocês. É o que as pessoas tentam fazer no mundo, né? Gente, eu vou falar para vocês que meu nome é Mateus. Ah, duvido que seu nome é Mateus. Seu nome não é Mateus. É meu nome, eu estou falando para você que é meu nome. Prova que seu nome é Mateus. Eu sou Mateus, eu sou Mateus, eu sou Mateus. Gente, Deus ele não precisa espernear. Deus ele não precisa provar para a gente pelo vento que ele é Deus triuno. Ele afirma isso. Ele diz isso a seu próprio respeito. E essa doutrina, que não parecia talvez tão importante para você até essa noite, e esse é meu último slide, ela passa a ser muito importante porque essa é uma realidade inevitável sobre Deus, o ser de Deus. Nós fomos criados para conhecê-lo assim. Gente, Deus não deixa de ser triuno porque o budista não acredita, porque o muçulmano não acredita, porque o panteísta não acredita, porque o crente não entende direito. Deus é triuno e ponto, independente da forma de pensar das pessoas. Você crê nisso? Isso é muito sério, gente. Uma coisa não se torna só real quando eu creio que ela é real. Não é assim. Deus é triuno e ele afirma isso a seu respeito. Nós também precisamos conhecer esse Deus triuno para distingui-lo de outros falsos deuses. Deus não pode ser confundido. Deus não é qualquer coisa. Ele não é a força Jedi. Deus não é um pozinho de pim-pim-pim. Deus ele não é a árvore, não é a árvore que tem que ser adorada. Deus é o único digno de adoração no seu ser. E isso é crucial ao entendimento do Evangelho. Você sabe por que muita gente não entende o Evangelho? Porque elas não sabem que Deus é três em um. O Deus uno são três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando as pessoas falam que Deus é amor, gente, Deus só pode ser amor porque Deus são os três: Pai, Filho e Espírito Santo. Posso te provar? Deus te ama tanto que o Pai te